Você tem resposta para todas as perguntas? Você consegue achar uma solução, uma saída para todas as indagações que são feitas para você? Mas você já notou que existe uma sede por resposta? Qualquer que seja o assunto, sempre as pessoas vão exigir uma imediata resposta ou posicionamento a respeito? Só que nós vivemos em tempos em que, inclusive, aquilo que é óbvio precisa ser dito e explicado. Vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto, mas antes eu quero pedir para você, amigo visitante, por favor, se inscreva no canal, assine as notificações, já deixa aí o seu like, o seu comentário e pode compartilhar essa mensagem com os seus grupos aí para que esse canal possa ter um maior alcance e conseguir maior relevância. Pois bem, eu estava lendo uma mensagem a respeito das nuvens e do como que as nuvens flutuam no céu. E aí pensando um pouco a respeito, puxa, por que elas flutuam lá no céu e não ficam aqui na terra, no nosso meio, fazendo a gente não enxergar nada? Pois bem, aí a gente vai buscar uma explicação, né? Bom, é a umidade que está no céu que condensa e fica mais espessa e começa a descer com a gravidade e encontra de outra forma a umidade do solo que evapora e acaba subindo e chega até um momento lá nas áreas de ar quente e se junta com a umidade que desceu do céu e lá elas ficam flutuando. Bom, ok. É uma explicação técnica para um fenômeno da natureza. Isso me lembra uma outra situação em que, quando eu estava na escola técnica, numa aula de física, o professor tentava ensinar aos alunos ali a respeito das linhas de indução de um ímã. E ele explicou várias vezes, fez desenhos no quadro e estava então no laboratório fazendo um experimento técnico para demonstrar isso. Perdão. E através do retroprojetor, então, ele colocou um ímã em barra, aquele ímã comprido assim, e largou algumas limalhas de ferro e estava demonstrando que conforme dava uma batidinha ali para fazer um movimento naquele ferro que estava sobre o retroprojetor, eles iam exatamente formar o desenho das linhas de indução do ímã que ele havia explicado no quadro, ou seja, era a parte teórica sendo plenamente confirmada na prática. E o interessante é que um colega meu não conseguia entender aquilo e ele perguntava para o professor: mas professor, por que isso acontece assim? E aí o professor explicava tudo de novo, dando uma elaborada melhor, usando alguns artifícios diferentes. E depois o mesmo aluno perguntou de novo: tá, professor, mas eu ainda não entendi, por que isso acontece dessa forma? E essa pergunta se repetiu por mais duas vezes, até que o professor, em determinado momento, chegou e virou para a turma toda e disse assim: cara, desculpa, isso acontece assim porque Deus quis assim. Não existe uma explicação razoável para tudo. Existem coisas que nós precisamos simplesmente aceitar. Da mesma forma como as nuvens pairam no céu e elas ficam lá no céu porque é lá no céu que é o lugar delas, nós não precisamos entender por que é lá no céu e não é aqui na Terra, aqui no nosso meio, ou por que não é lá na estratosfera que ficam as nuvens. Elas estão lá, é um fenômeno da natureza que foi desenhado para ser exatamente como é. Se as nuvens ficassem aqui na Terra, nós não íamos enxergar nada. Imagina como seria o nosso dia a dia se nós vivêssemos dentro de uma nuvem. Da mesma forma, o ímã, se ele não tivesse as características que ele tem, certamente teria impactos muito significativos para nós. Eu não sei precisar o que aconteceria diferente no nosso mundo, mas certamente teria muita coisa diferente. Então você não precisa ter todas as respostas para todas as coisas. Você precisa entender que algumas coisas são simplesmente porque são. Como diz o professor, tem coisas que são assim porque Deus quis assim. Um grande abraço para você. Seja o que for, faça direito.
Valeu!